Obrigada, Mônica, pela honra de estar aqui. Dá vontade de chorar, de emoção, de poder repartir um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração, tem feito na minha vida. Eu quero... Repete comigo assim: gosto das coisas, amo as pessoas e adoro a Deus. Vamos falar de novo, que isso precisa ficar muito claro, não na decoreba, mas no seu dia a dia. Então, repete de novo: gosto das coisas, amo as pessoas e adoro a Deus. Vamos ver se aprendeu. Fala sozinho agora. Amém, glória a Deus. Queridos, esse é o lugar que Deus tem para cada coisa na nossa vida. Se cada coisa estiver no seu lugar, se você conseguir colocar cada coisa no seu lugar, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Eu costumo dizer que ninguém levanta de manhã com vontade de sofrer, com vontade de ser infeliz. Ninguém pensa assim: nossa, que vontade de apanhar, quero ficar pelo menos umas 3 vezes por semana, alguém me batendo, quero um homem que me humilhe muito, então já sei, vou me casar. Ninguém pensa assim. Mas o que muitas vezes a gente tem visto nos casamentos, inclusive dentro da igreja, são casamentos infelizes, são pessoas que têm relacionamentos, mesmo de pais e filhos, cheios de situações onde você acha que, porque as coisas não saíram do seu jeito, não é possível ser feliz. Porque você não tem o que você quer, você não pode ser feliz. Eu vi um dia uma reportagem do Mário Cortella, que ele fala o seguinte, um filósofo, que ele fala o seguinte, que nós estamos vivendo a geração onde direito, desejo virou direito. E quando você não tem aquilo que você quer, você começa a achar que não é possível ser feliz, que não é possível ser abençoado, porque Deus não deu as coisas do jeito que você queria. Eu quero um pouquinho, antes de falar dessas 3 coisas, me apresentar para você, né? Minha pastora já falou, meu nome é Máurea, eu sou pastora aqui na comunidade Ribeirão Preto, pastoreei em Jaboticabal, fiquei lá por quase 15 anos, tem umas irmãs de Jaboticabal por aí que eu sei, mas eu quero te falar que eu sou a famosa nascida na igreja, né? Quantos nascidos na igreja tem aqui? Glória a Deus, isso é uma bênção, só que eu não soube aproveitar essa bênção. Eu era um rato de igreja. Eu estava em tudo, participava de tudo, fazia parte de tudo, mas eu não me relacionava com o dono da igreja. Se você tem um ratinho que frequenta a sua casa, que de repente aparece lá no seu quintal, que aparece lá em algum cômodo da tua casa, você não começa a dizer que ele é membro da família porque ele está lá. Talvez ele frequente lugares da tua casa que nem você vai, mas isso não faz ele um membro da família. E eu não era um membro da família só porque eu era uma pessoa religiosa, só porque eu estava envolvida em ministérios, só porque eu estava ali fazendo de tudo. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, o sonho era entrar para os jovens, sair da UPA e ir para o MP, né? Algumas pessoas aí se lembram, sabem, né? A Elaine já identificou aqui, né? Então, o sonho era tanto, tinha um versículo que a gente decorava, que era o moto lá da onde eu estava, eu morava em Barretos, também tem gente de Barretos aí, bastante gente. Tem pessoas aqui que hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter alianças bem antigas com pastores que estão aqui hoje, fico muito feliz. Mas naquela época eu decorei aquele versículo, o versículo que está em Atos 20, 24. Ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que versículo tremendo, querido. Só que naquela época não fazia sentido nenhum para mim. Ele era só o moto dos jovens que eu tinha que decorar para entrar. Minha vida virou uma vida dupla, eu estava na igreja, eu estava junto com todo mundo ali, participando de tudo, era super bem visto. Mas chegou
eu tinha uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. E mesmo da igreja, em algumas coisas, meu padrão nunca foi 100%, né, Débora? Débora me conhece dessa época, né? Mas a gente estudou junto, inclusive foi para a igreja junto comigo, com a minha irmã. Mas nessa época, havia um vazio dentro de mim que nada preenchia. Mas eu queria o mundo ao mesmo tempo, eu queria conhecer o mundo. E eu fui, quando eu me mudei para Ribeirão Preto, eu decidi que eu ia fazer tudo aquilo que eu quisesse fazer aqui. Porque naquela época, diferente de hoje, como é que é o nome que a Edmeia deu para o celular? Como é? Mafioso. Naquela época não tinha mafioso, então você podia pecar aqui em Ribeirão, que lá em Barretos ninguém ficava sabendo que você tinha pecado. A notícia demorava para chegar. Então eu me mudei para cá, eu perdi minha mãe com 12 anos, meu pai quando eu tinha 24, e em situações difíceis, com câncer, meu pai com cirrose, várias situações que eu vivi, que foram me fazendo cada vez mais me afastar de Deus. E o fato de eu já conhecer a palavra me fez achar que não tinha mais jeito para mim. Deus não me daria outra chance, que eu tinha desperdiçado a chance que Deus me deu. E aí um abismo começa a chamar o outro abismo, porque você não pode parar para pensar, porque quando você para pensar, você percebe que a sua vida está um caos e que você está indo para o inferno. E quando eu vim para Ribeirão Preto, eu comecei a frequentar à noite aqui. Eu trabalhei 27 anos na Caixa Federal e eu trabalhava até as 10 horas da noite num serviço fora de agência. 10 horas eu saía, ia para o bar e ficava até às 6 horas da manhã. Eu esqueci de falar minha família hoje aqui, né? Eu sou irmã do pastor Zé Mauro. Ele nessa época estava no boteco comigo também, a gente frequentava boteco junto. E já eu apresento o marido e os filhos. Mas nessa época, a gente ficava até às 6 horas da manhã, uma mesa em frente ao bar, reservada no meu nome, para os músicos, para a gente sentar, porque a gente tinha esse relacionamento com os músicos. Eu ficava lá até o bar fechar, de segunda a segunda. Na segunda que esse bar não abriu, o Zé Mauro tocava em outro bar, eu ia com ele para o outro bar. Todos os dias da nossa vida era preenchido para não pensar que a nossa vida estava um caos. E depois que o meu pai morreu, isso piorou um pouco. Eu sentia muita culpa, eu sentia muita, por não ter estado perto, por ter deixado ele muitas vezes mais a cargo da minha irmã que está aqui, da Maísa, e a gente acabou, isso me pesava muito no coração, e isso foi me fazendo entrar numa depressão. Uma depressão que, na verdade, queridos, isso é uma coisa que acontece muito na igreja. Muitas pessoas, aqui dentro está tudo arrebentado, mas está rindo para todo mundo. E eu era assim, eu ria para todo mundo, eu conversava com todo mundo, eu ajudava as pessoas, eu queria ser amado, e eu não queria que ninguém soubesse que eu era uma pessoa ruim. Então eu fazia o bem para todo mundo, mas era uma máscara, era uma forma de me sentir amada, era uma forma de me sentir aceita pelas pessoas, mesmo no mundo. E então ninguém sabia como eu estava, nem o Zé Mauro que morava comigo sabia disso. E nessa época eu comecei a ver acidentes acontecendo comigo, assim, eu imaginava um acidente, eu caindo do prédio, eu batendo aqui em alguns lugares com a moto. E um dia, nessa vida que eu estava levando, eu estava no bar, e Deus usou uma música secular, uma música lá no bar para falar comigo. Uma música que na verdade, ela é do Charles Chaplin, mas quem canta aqui no Brasil é o Djavan, chama Sorri. E ela vai falando de várias situações tristes. Fala, sorri quando a dor lhe torturar, quando a lágrima vier. E aí ela fala no final, sorri, vai mentindo a sua dor. Ao menos assim as pessoas vão supor que você é feliz. Eu estava dançando naquele momento com uma amiga, e quando aquela música que eu já tinha ouvido tantas vezes, Deus usou aquilo porque, óbvio, existiam pessoas orando por mim naquele momento. E Deus usou, as pedras clamaram naquele momento. E eu pensei assim, Deus, mas eu não quero que as pessoas pensem que eu sou feliz, eu quero ser feliz.
Mas, como eu falei para vocês, eu não achava que tinha mais jeito para mim. Então eu falei, deu. Hoje é o fim. Peguei a moto do meu irmão umas 4 horas da manhã, saí de casa, saí do bar. E fui em todos os lugares onde eu via o acidente acontecendo e eu morrendo. E quando eu estava nesses lugares, eu não consegui fazer aquilo acontecer. Hoje eu sei que porque haviam pessoas orando por mim. Eu fui para casa e 4 horas da manhã, 4 horas eu já estava em casa e eu falei para Deus assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu não sei se você está me ouvindo, eu não sei se eu estou falando com as paredes, eu não sei se você me ama ainda, mas eu só vou te avisar uma coisa, caso você esteja me ouvindo. Se você não fizer alguma coisa hoje, amanhã eu vou me matar. Estou te dando uma chance de mostrar para mim que tem outra saída. Falei, só que tem uma coisa, para ser rato de igreja, muito obrigado. Se for para levar a vida que eu levava antes de religião, não venha, eu não quero. Mas se o Senhor tiver poder, algo diferente para me mostrar, algo que eu não conheço ainda, por favor, faz alguma coisa. Tem mais detalhes dessa história que eu não vou te contar, que você vai ler no livro lá depois. De algumas coisas, por que eu queria esse poder, porque eu entendi que havia um poder maior. Mas no outro dia, 8 horas da manhã, um amigo que eu não via fazia mais de 4 anos, o pessoal de Barretos conhece, o Ronaldo Lemos, ele me ligou, ele estava morando em Rio Claro, nós não tínhamos contato. Ele me ligou, eu vesti minha máscara de crente de novo, fingi que estava tudo bem, e depois de 40 minutos de conversa, ele falou assim para mim, olha, Mauri, você está falando que está tudo bem, mas eu preciso te dar um recado. Ontem à noite, por volta das 11h30, eu estava numa vigília, e Deus me pediu para orar por você, e me deu uma palavra para te entregar, e Ele mandou eu te dizer que Ele te ama, que Ele está cuidando de você, para você ficar tranquila. Como é que você não acredita que há um Deus de poder que opera no coração do ser humano? Queridos, eu falei com Deus às 4 da manhã, 11h30 minha resposta já estava pronta. E naquele dia eu entendi, Deus ainda me ama e Ele tem poder. Eu só não tinha noção ainda de quem eu era. Uma semana depois nós tínhamos um retiro de carnaval. Eu fui para o retiro, cadê a Nádia? Eu fui para os retiros de carnaval, viu, Nádia? Não sei onde que ela está aí. E lá nesse retiro de carnaval, mesmo desviada, como eu falei que o mafioso não dava notícia assim rápido, né? Eu fui para lá, querido, convidado pela minha irmã mais velha para ser conselheira do quarto das adolescentes. E na maior cara de pau, eu aceitei. E fui para lá cuidar das adolescentes. No meio desse retiro, resumindo a história, uma menina ficou endemoniada. E quando ela ficou endemoniada, fizeram uma roda em volta da sala, e todo mundo orando por aquela menina. Entrou um rapaz junto com os pastores na sala, chamado Carlos Costa. E ele estava orando por essa irmã, e os adolescentes vinham e falavam, Mauri, eu estou morrendo de medo. Eu falava, fica tranquila, Deus está aqui, está cuidando de tudo, você não precisa se preocupar. Gente, por dentro, eu estava me pelando de medo. E aí eu dei um jeito de sair daquela roda, já cantava Ele é o Leão da tribo de Judá naquela época, e eu estava ali cantando, eu saí da roda e me sentei numa cadeira fora da roda. E eu não sei se eu vi, se foi uma visão, até hoje não sei explicar direito, mas estava essa menina e eu, a menina que estava endemoniada. E eu virava usando o meu bom evangeliquez, virei para a menina e falei, sai em nome de Jesus, para o demônio que estava nela. O problema é que o demônio virou para mim e falou assim, você, com que autoridade? Você pode enganar os irmãozinhos que estão aí, mas eu sei quem você é e você é minha. Você tem ideia do que eu ouvi isso? Dentro de um retiro, onde você está como conselheira das adolescentes? E naquele momento, eu que já tinha entendido que Deus me amava e que Ele tinha poder, entendi quem eu era e qual era a minha condição naquele momento. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor e pedir que Ele me desse outra chance. Nisso a menina foi liberta, o Carlos saiu de dentro da sala, veio em mim, bateu no meu ombro e falou assim,
agora é com você. Eu catei minha cadeira, falou, vamos sentar numa árvore lá no educandário, vamos sentar naquela árvore grandona que tem lá no fundo. E ele virou para mim e falou, estou vendo 3 espíritos na tua vida, atrás de você aí. E veio exatamente em cima daquilo que eu estava vivendo. Do meu alcoolismo, eu estava bebendo todos os dias, filha de um pai que tinha morrido com cirrose, eu bebia todos os dias, eu estava assim nesse pé da coisa. E Deus mostrou para ele tudo o que estava acontecendo, inclusive espírito de morte, tudo que estava acontecendo comigo. E ele falou para mim assim, você quer que eu ore para que esses espíritos saiam? Eu falei, o que você está fazendo que não começou ainda? Faz alguma coisa. E ele começou a orar por mim, e quando eu levantei a minha cabeça, queridos, eu não sei explicar para você, mas eu era outra pessoa. Eu fui transportada do reino das trevas para o reino do amor de Deus em segundos de uma oração. E a partir daquele dia, querido, aquele versículo de Atos 20 e 24 passou a fazer sentido para mim. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora faz sentido, porque agora a vida em mim, aquela pessoa que viveu a hipocrisia todos os dias da minha vida, à noite naquele acampamento, tinha testemunhos, e eu fui lá na frente, no testemunho, e pedi perdão para aquelas pessoas, pela minha hipocrisia, e contei para elas, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus, e vocês vão conhecer uma memória diferente. Eu sentei, o meu irmão que tocava na noite comigo, se levantou e falou assim, eu vim aqui atrás de um amigo, e Jesus se revelou para mim como um amigo, e eu, a partir de hoje, não toco mais no mundo, estou no reino. E nós nos convertemos no mesmo dia, morávamos juntos, e a nossa casa, que antes era um caos, se tornou um lugar de adoração, onde nós fizemos muitas vigílias, muita gente que está aqui participou disso na época da minha conversão. Queridos, Deus é maravilhoso, eu sou apaixonada por Ele. Fazem 27 anos que isso aconteceu, e não mudou a minha paixão por Ele, muito pelo contrário. Quanto mais eu colho frutos dessa presença de Deus, da vida com Ele, mais eu quero que outras pessoas conheçam esse amor e sejam impactadas pelo amor de Deus. Não faz sentido, queridos, um cristão que não entende que o seu papel nessa terra é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se você foi alcançado pela graça, não faz sentido que você não seja um instrumento nas mãos de Deus. Eu avisei o diabo, falei, você vai se arrepender de ter mexido comigo, porque agora eu vou fazer pelo Senhor muito mais do que eu fiz por você. Você não tem ideia de como você vai se arrepender. Querido, e é isso que nós temos que dizer para Deus, Senhor, usa a minha vida da forma que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Eu tenho uma razão para estar vivo. O valor da minha vida hoje é poder ser uma testemunha do Senhor nessa terra. O Senhor não te levou ainda para a eternidade, porque Ele precisa que você seja essa testemunha aqui. Não faz sentido viver sem isso. Bom, vim para a comunidade, aqui achei o amor da minha vida, Dudu está sentado ali, pastor Dudu. Você vai lá no Face, está lá Dudu da Maure, a Maure é do Dudu. E nós trabalhamos juntos na área social, né, e na libertação, em algumas áreas que Deus tem nos colocado, mas a gente é disponível para o que precisar. Está precisando, né, eis-me aqui, porque vamos testemunhar onde a gente estiver. Minha filha está ali do lado, a Bárbara Trindade, agora eu sou a mãe da Bá e a mãe do Vini, né? Não sou mais a Maure, só o Vini, não estou vendo, está ali em pé, ali no canto. E Deus me deu uma família abençoada, que serve ao Senhor, que ama, que aprendeu a ter um coração assim também, e nós amamos testemunhar o que Deus faz na nossa vida. O que eu vou te falar, o que eu conto no livro, o que eu vou te falar aqui, algumas coisas que Deus foi fazendo nesse processo do gosto das coisas, amo as pessoas e adoro a Deus, que tem a ver com um estilo de vida, com uma escolha de fazer a diferença, de fazer algo que as pessoas que convivem com você saibam que há um Deus que fez a diferença na tua vida e que pode fazer a diferença na vida dela também. Amém? Bom, quando eu digo gosto das coisas, amo as pessoas e adoro a Deus, queridos, não é um jogo de palavras. Não é só meramente um jogo de palavras quando a gente fala,
Nossa, eu só posso usar, adorar desse jeito, só posso, porque a gente usa, sinceramente, no nosso dia a dia, muitas vezes. Quem aqui já falou assim, eu adoro chocolate? Levanta a mão. Né? Olha quantas pessoas já falaram que adoram chocolate. Eu também já falei, hoje, confesso que hoje não falo mais não, depois da experiência desse livro, o adorar eu decidi deixar só para Deus mesmo. Mas, querido, o fato de você dizer, eu adoro chocolate, não quer dizer que você presta louvor, adoração, que a tua vida vive em função do chocolate. Não é isso. Não é adoração mesmo. Mas o que a gente tem que ficar atento, que é da mesma forma que eu posso dizer que eu adoro um chocolate e não adorar, eu também posso dizer que adoro a Deus e não adorar. Também pode ser uma palavra vazia. E esse é o problema. A gente precisa, na verdade, dar o lugar correto dentro do seu coração e do seu entendimento, para que você possa, na hora de tomar decisões, na hora de viver o seu dia a dia, não inverter valores. O problema é o valor que cada coisa dessa tem dentro de você, para que você possa dar o lugar certo para as coisas, o lugar certo para as pessoas, o lugar certo para Deus. Né? Isso é o que você vai precisar entender nesse processo todo. Bom, colocando cada coisa no seu lugar, né? Se eu te perguntasse aqui agora, o que Deus representa para você? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o que Deus representa para você? Não, responde para ela o que Deus representa para você. Pronto, sei que Ele representa muitas coisas, mas tá bom aí já. Alguém ouviu a palavra tudo nesse processo? Levanta a mão, quem ouviu a palavra tudo? Né? Queridos, é muito fácil a gente dizer que Deus representa tudo para nós. Mas a maioria das vezes, quando a gente está num aconselhamento como pastor, que você começa uma conversa, eu costumo muito fazer isso, pergunto, quem é Deus para você? O que Ele representa? Deus é tudo para mim. 5 minutos de conversa são suficientes para mostrar que tudo é quase que a última coisa que Deus está sendo nas suas escolhas e nas suas decisões e onde você está colocando cada coisa. Então, a palavra liberada, ela pode ser vazia ou ela pode ser verdade. Não, Deus é tudo para mim. Eu tenho certeza que muitas pessoas, quando disseram tudo, realmente têm dado esse lugar para Deus. Mas eu quero te dizer, queridos, como é fácil a gente mudar às vezes as coisas do lugar. Que tipo de relacionamento então você quer ter com Deus? Eu quero te falar, resumindo aqui, que existem 2 formas de você se relacionar com Deus. Uma é quando você quer Deus no seu caminho. O que significa quando você quer Deus no seu caminho? Deus, vem cá. Olha, eu já escrevi uma listinha de tudo que precisa acontecer para eu ser feliz e achar que você me ama. Então, olha, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Assina aqui, Deus, está tudo decidido, já te expliquei, não erra, não falha, é isso que eu preciso. Isso é Deus no seu caminho. Se eu perguntasse aqui, quem quer viver sem Deus? Ninguém levantaria a mão. Você está aqui porque você quer Deus. Mas o problema é, você quer Deus no seu caminho, realizando a sua listinha de desejos. Sabe o gênio da lâmpada? Que você esfrega quando você precisa e chama Ele para resolver a tua vida. Você quer Deus agindo como um gênio da lâmpada na sua vida, que tem que dizer sim para o que você pede. Quem quer Deus no seu caminho, querido? Sabe o que acontece? Você só aceita de Deus o sim. Só serve o sim. Não espere, para você não é resposta. Resposta é só se Ele disser sim. E se Ele não diz sim? Porque Deus não me ama. Porque a irmãzinha lá, olha, ela nem é tão espiritual como eu. Ela nem ajuda tanto na igreja. Olha lá, a vida dela parece que dá tudo certo. A minha dá tudo errado. Porque você não consegue entender valores que Deus tem, que são muito maiores do que os teus. Então você quer ficar colocando Deus na tua forma, colocando Deus naquilo que você acha que é o melhor para você. Queridos, eu costumo dizer que só tem um jeito, você não consegue ganhar de Deus, você pode até empatar com Ele, quando você descobre que Ele ama e cola naquilo que Ele ama.
Mas ganhar de Deus, querido, numa ideia, num propósito, num resultado, você não vai ganhar nunca. Agora, tem um jeito correto de andar com Deus, que não é Deus no seu caminho, mas é você no caminho de Deus. E quando você quer ir ao caminho de Deus, o que você faz é: Deus, onde você quer que eu coloque a minha assinatura nessa folha em branco? Você pode fazer do seu jeito, nem assinar, eu não quero assinar, se o senhor não quiser, não me falar onde é para assinar. Mas eu quero fazer do seu jeito e não do meu. Eu quero que as coisas aconteçam segundo os teus valores e não os meus valores. Queridos, uma folha em branco para Deus significa receber dele. Assim como Jó fala: Senhor Deus, Senhor tira, abençoado seja o nome do Senhor. É confiar que ele sabe o que está fazendo. Confiar que ele tem uma ideia sobre a tua vida muito melhor do que a ideia que você tem a respeito da sua vida. Quando nós queremos andar no caminho de Deus, a gente vive na dependência. Eu costumo dizer o seguinte: Deus nos deu livre-arbítrio, amém? Todo mundo já sabe disso aí, você tem livre-arbítrio. Sabe o que eu fiz com o meu? Falei: Deus, no meu livre-arbítrio, eu te devolvo o meu livre-arbítrio. Eu não quero decidir sem o Senhor. Eu não quero decidir sem o Senhor agir junto comigo. E aí, para isso, queridos, nós temos um manual de instruções. A pastora Edmé, nem vou me deter que a pastora Edmé já falou aqui sobre isso. Mas nós temos um manual de instruções, a palavra de Deus viva e eficaz, que mostra para nós exatamente quem Deus é, e o que Ele ama, o que Ele não ama, o que agrada a Ele, o que não agrada. Quando eu me converti, há 27 anos atrás, eu parei de frequentar o bar, eu me lembro de duas frases que eles usavam na época. A respeito do Zé Mauro, um amigo nosso falou assim: mas a música era a coisa mais importante da vida do Zé. Eu falei: usou o verbo na pessoa certa. Era, não é mais. E para mim, eu ouvi algumas vezes assim: nossa, mas você não faz mais nada do que você gosta. Eu falei: você está totalmente enganado, eu só faço o que eu gosto, que eu mudei de gosto. É um direito meu, eu mudei de gosto. Antes eu gostava de viver infeliz, tendo que beber para conseguir dormir. Hoje eu amo estar na presença de Deus. Hoje eu amo edificar o reino de Deus. Eu mudei de gosto. Aquele versículo que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas pessoas olham para Ele e pensam que Deus, se você for bonzinho, Deus tem que fazer tudo que você quer. Mas na verdade, o que esse versículo diz é: agrada-te do Senhor. Se agrada do que agrada a Deus. Vai descobrir na palavra o que agrada a Deus, para você poder agradar o coração dele, e ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Sabe por quê? Os desejos do seu coração vão mudar. Porque quando você conhecer o desejo dele, você vai se apaixonar, se agradar do que agrada a ele, e aí ele vai poder realizar os desejos do seu coração. Queridos, quantos pais aqui, mães aqui, não gostariam de só poder dizer sim para os seus filhos? Mas os nossos filhos não sabem pedir só para ganhar sim. E aí a gente não consegue dar sim só para eles. Assim é com o Senhor. Agora, quanto mais os nossos filhos nos conhecem, eles já sabem: não, nem vou pedir isso aqui, porque isso aqui não agrada. Não, eu não vou pedir porque isso não é bom, eu já sei, meus pais já me ensinaram. E através da palavra você vai conhecendo o que Deus pensa. Quanto mais você conhecê-lo, mais fácil vai ficar para você. Quando você quer o Senhor, você no caminho do Senhor, você aceita o espera, você aceita o não. Tudo para você é resposta. Tudo para você, você sabe que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Bom, eu quero ler um texto, um versículo aqui só, que fala sobre cada uma dessas três coisas, o que a palavra diz. Gosto das coisas. Mateus 6,25, portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Em Mateus 6,21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Ama as pessoas, diz Mateus 22,39. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 12,10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio.
E não adoro a Deus. Lucas 10, 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a sua capacidade intelectual. Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Queridos, a palavra já nos ensina de uma forma muito clara o que é que a gente tem que fazer. Dentro do gosto das coisas, querido, nosso comportamento tem que ser levado pensando que o nosso tesouro não pode estar onde as coisas estão. Que nós não temos que ter uma preocupação com o amanhã maior do que a necessária. Não estou dizendo que todo mundo vamos cruzar o braço aqui, deixa que é tudo com Deus, né? Não preciso fazer nada. Não, querido. Mas você sabe que Ele está no controle. Você sabe que Ele está tomando conta de todas as coisas. Que Ele sabe o que está fazendo. Os seus valores, eu quero te mostrar, querido, como é fácil a gente mudar valores de lugar em relação às pessoas. Se eu te perguntar também, assim como eu falei de Deus, se você gosta mais das coisas que você tem do que da sua família, você vai dizer para mim que é óbvio que você gosta mais da sua família, você é espiritual. Mas vamos lá para o dia a dia. Aí você está na sua casa, de manhã, colocou uma mesa bonita, com uma toalha limpinha, que você acabou de comprar, e vem todo mundo tomar o café da manhã. Aquela correria de manhã na escola e tal. De repente, seu filho vai pegar alguma coisa assim, estica o braço e bate a mão no copo de leite, com chocolate, e aquela toalha linda e maravilhosa que você pôs na mesa. Lá está ela toda manchada. Qual que é a reação da maioria das pessoas? Seu desastrado, moleque, como é que você faz isso? Mãe, foi sem querer. Que sem querer nada, não liga porque não é você que lava, o trabalho que vai me dar, não dá valor nas coisas. O dia que eu morrer, aí vocês vão me dar valor. O dia que eu não estiver aqui, vocês não dão valor em mim por causa disso, não sabe? Estou errada? Como diz os meninos lá na clínica, identifico, né? A gente tem uma comunidade terapêutica, eles usam esse termo, né? Quando você fala uma coisa, eles falam, identifico. Então, é assim que acontece. Você acaba com o filho. O clima do dia ficou ruim. Porque aí o marido vai tentar defender o filho, que foi sem querer. Você cai matando nele também, porque ele largou a roupa jogada, não sei aonde, que você vai ter que pegar, porque ele não pegou. Entendeu? Porque ele não fez alguma coisa que você pediu. O dia começa um caos. E todo mundo ofendido. Vai todo mundo trabalhar, volta, o dia inteiro ruim, fica mal no trabalho, tudo fica ruim. No outro dia, novo dia, nova toalha, está lá na mesa. E aí você põe, e na hora que está ali na mesa, mais um copo derramado com café. Só que agora foi você que derrubou. Qual é a resposta imediata? Você vai falar para você, sua desastrada, você não devia ter vindo, não. Foi sem querer. Vira aquele silêncio, um olha para o outro, que ninguém tem nem coragem de se manifestar, né? Porque senão é outro dia estragado. E você já fala, sou eu que lavo. Acabou. Não, morreu o assunto. Queridos, sabe qual é o problema? Vamos olhar aqui no gosto das coisas e amo as pessoas? Quem teve mais valor? As coisas ou as pessoas? Você arrebentou os outros. Quando era com você, você julgou a sua intenção. No outro, você julgou o resultado. Você não julgou a intenção. E aí você deu mais valor para as coisas do que para as pessoas. Podia dar milhões de exemplos aqui, mas falando do próprio celular. Alguém te pede o celular dentro da tua casa, você já fala assim, quebrou, pagou. Se emprestar. Alguém dentro da tua casa te pede alguma coisa emprestada. Às vezes você empresta para alguém de fora, mas não empresta dentro da tua casa, para uma irmã, para a mãe, para a filha. Que valores são esses que nós dizemos que temos de amar as pessoas mais do que as coisas e sermos tão limitados no repartir aquilo que Deus nos dá? Eu não vou entrar mais aqui de novo, fazer propaganda, aqui tem vários exemplos sobre isso, porque o nosso tempo aqui não dá.
Mas eu quero contar mais uma historinha só sobre as coisas. Minha filha devia ter uns 16 anos na época. E eu cheguei em casa do trabalho e ela virou para mim e falou assim: mãe, você gosta muito das coisas que você tem no seu iPad? Eu falei: filha, eu já pensei nas fotos deles de criança, nas minhas ministrações, tudo lá no computador. Tinha nuvem ainda naquela fase. Aí eu falei: por quê? Aí ela começou. Eu confesso que eu não me lembro direito as coisas que ela falou, porque enquanto ela falava eu já estava maquinando a disciplina. Então, ninguém aqui fez isso, só eu, né? Ninguém faz isso aqui, né? Você nem está ouvindo o que o outro está dizendo, porque enquanto ele está falando: mãe, isso aqui que eu peguei, eu fiz no meu, deu certo, eu fui fazer no seu, não deu, mas eu já pedi ajuda, talvez recupere. Ela falando aquele burburinho, mas dentro de mim eu estava assim: vou tirar o iPad dela, ela vai ficar sem celular uma semana, entendeu? E eu vou deixar, fui bolando castiço, falei: como que mexe? E aí o Espírito Santo falou comigo, ele tinha acabado de me dar essa palavra. E aí ele falou para mim assim: você gosta muito, você precisa muito das coisas que tem nesse computador? Eu pensando que sim, eu falei: mas você consegue viver sem essas coisas? Eu falei: consigo. Ele falou: e sem a Bárbara? Eu falei: Deus, não quero nem experimentar, já entendi, não preciso, já entendi. E Deus falou para mim assim: ela fez de propósito. Ela pegou, havia uma ordem expressa para ela não usar o seu computador, não mexer no seu computador. Eu falei: não. Você acha que ela fez por maldade? Ela pegou o seu computador para estragar? Ou foi um acidente? Eu falei: não, não foi de propósito. Falou: qual o motivo da disciplina? Por que você vai arrebentar sua filha? E aí eu falei para ela: filha, é a sua sorte que eu gosto das coisas, amo as pessoas e adoro a Deus. Não mexe mais no meu celular, no meu computador, sem falar comigo. Queridos, mas foi um divisor de águas para mim, para entender como é fácil tirar as coisas do lugar, como é fácil ferir pessoas por causa das coisas, como é fácil destruir uma família para defender a sua ideia, para defender aquilo que você quer que prevaleça, a última palavra ser sua, não abrir mão de um argumento, e você vai arrebentando as pessoas. Nós temos que colocar os nossos valores em ordem. Você precisa saber o que realmente é importante para você, o que vale a pena. Há 10 anos atrás eu tive um câncer de tireoide, e confesso que muita coisa mudou ali também. Você começa a ver, né? Parece que perceber de uma forma muito clara que um peteleco de Deus muda todo o seu rumo, muda tudo. Você começa a dar valor nas pessoas de uma forma diferente, como quem... Parece que a gente percebe a fragilidade da vida quando você enfrenta uma enfermidade. E foi um divisor de águas na nossa vida. Nós já nos dávamos muito bem, mas eu pude experimentar um nível de amor e de cuidado da minha família, do meu marido, sobrenatural nesses dias. Eu louvo a Deus pelo câncer que eu tive, porque Ele mudou valores e mudou muitas coisas nos nossos relacionamentos familiares. As coisas perderam o valor numa dimensão tão grande que eu só posso agradecer por ter tido um câncer há 10 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor por conta dessa dificuldade que a gente viveu nessa época. Queridos, quando eu falo sobre uma coisa, um detalhe aqui sobre esse adorar Deus e as pessoas, que tem causado muitos problemas nas famílias. Não me batam antes de ouvir eu acabar de contar, eu falar, tá? E explicar. É o amor aos cachorrinhos e aos gatinhos. E eu quero te perguntar, querido, qual lugar que os animais ocupam na sua vida? Você sabia que na classificação legal eles são classificados nas coisas? Mas existe uma lei tramitando no Congresso para que mude isso. Eles estão criando uma categoria especial para os animais. Antes que você, que gosta muito de bichinhos, fique bravo, eu tenho 4 cachorros. A gente sempre teve calopsita em casa,
Eu aprendi a amar, antes eu não gostava, depois os meninos me convenceram, eu fui amando os animais. Eu amo os animais, não tenho problema nenhum com isso. E eu não estou dizendo que você tem que amar menos os seus animais. Pode usar o termo amar, como eu te falei, o problema não está no jogo de palavras. O que eu quero confrontar o teu coração agora, se você tem um bichinho de estimação, é se ele não está ocupando um lugar mais alto do que as pessoas da sua casa. Se de repente você não precisa, talvez você não precise amar menos os seus animais, mas você precise amar mais a sua família. Você expressa para a tua família o mesmo carinho e afeição que você expressa para os seus animais. Você se preocupa com a sua família no mesmo nível que você se preocupa se os seus animais estão com fome, se eles estão com frio. Qual é a receptividade? Qual é a alegria ao receber a tua família, ao receber os seus animais? Você está fazendo do seu animal o seu conselheiro? É com ele que você se abre? É com ele que você conversa? Nem Deus está sendo lembrado mais, porque tudo que você tem que conversar, você conversa com o cachorro. Fica a dica, querido, isso é um ajuste de valores. Olha como é fácil a gente mudar as coisas de lugar. Tem cachorrinhos que são recebidos dentro de casa com a maior alegria. Lá em casa eles são, principalmente o Dudu, ele deita no chão, ele rola com os cachorros lá no chão, entendeu? Mas ele também me ama, ele também cuida de mim, e eu sei que o cachorro não está em primeiro lugar. Óbvio que eu não vou ficar falando ou eu ou ele, né? Mas eu sei que se uma hora ele tivesse que escolher, ele me escolheria. Mas o que eu quero te dizer, querido, é que tem muitas situações. Teve um caso, inclusive, recente, que a pessoa era muito amiga do cachorro, não é? E aí pediram para escolher, e ela escolheu o cachorro, né? Então, isso tem a ver com feridas na alma, coisas que você precisa resolver, que você precisa curar, para que você possa dar cada coisa, colocar no seu lugar. Bom, eu quero, na última parte aqui, que é a parte sobre a adoração, eu deixei por último, não porque ele fosse a menos importante, muito pelo contrário. Eu comecei falando de um relacionamento com Deus, porque nada faz sentido sem um relacionamento com Deus. Se você for só frequentadora de igreja, entendeu? E quer continuar levando a sua vida sem andar no caminho de Deus, mas você quer Deus no seu caminho, eu posso te dizer que a palavra para você já encerrou. Se você quiser ir no banheiro, tudo, não tenho mais nada para te falar. Mas se você quer Deus, você no caminho de Deus, eu tenho algo muito importante para te falar. Porque quem tem o Senhor no coração precisa colocá-lo no mais alto lugar da sua vida, em tudo o que você faz. Você precisa entender, querido, que a adoração não é o momento que nós estamos aqui no louvor, tão abençoados pela Marine, pelos meninos do IES. Não, isso é adoração. Mas não é só isso. Adoração, queridos, é um estilo de vida. É um estilo. Você decide que tudo que você vai fazer vai adorar o Senhor. Como é que você vai pecar voluntariamente querendo, se você decidiu que tudo é adoração? Você não vai mais querer fazer aquilo. Quando você entende que quando você perdoa alguém que não pediu perdão para você, quando você perdoa alguém que te feriu, quando você abandona o seu lixo do passado, você está adorando a Deus, você vai fazer isso com muito mais facilidade. Quando você decide que cada vez que você está sendo pressionado para mentir, e você faz a opção de não mentir, que isso é adoração, vai ficar mais fácil fazer. Porque você decidiu que é um estilo de vida, não é opcional para você adorar ou não. Até mesmo, querido, que como adoração é um estilo de vida, quando você não está adorando a Deus, o que você está fazendo? Se adoração é estilo de vida, se não é Deus que você está adorando, Satanás está amando ser louvado pelas suas escolhas erradas, pelo adultério, pela ira, pela gritaria, pelas mentiras, pela murmuração. Você sabia, querido? Louvor vai para Deus, a murmuração direto para o trono do inferno.
Qual é a sua escolha? Que tipo de adoração tem sido o seu estilo de vida? Porque que você adora como estilo de vida é fato. O problema é qual é o tipo de adoração que flui de você. Você adora Deus, querido, quando você coloca cada coisa em seu lugar. Você adora Deus quando você não magoa pessoas por causa de coisas. Você adora Deus quando você não abre mão da sua fé, porque alguém pode se constranger com ela, porque alguém pode não gostar de você ser cristão. É adoração quando você decide se proteger na verdade. Eu já vivi uma situação no banco em que a gente prendeu um bandido na minha mesa e logo em seguida um comparsa dele me ligou e falou: olha, você se prepara porque eu vou pegar você. E aí nós reunimos os gerentes e a gente conversando, e o meu gerente me deu uma lista de mentiras para contar. E aí ele falou: você vai falar isso, falar isso na delegacia. Eu falei: não vou fazer isso. Como não? Você não está entendendo que isso é para sua proteção, eu estou dizendo isso para te proteger. Eu falei assim: você acha que eu sou louca de tirar a minha proteção da mão de Deus para colocar atrás de uma mentira? Mas eu sou pirada. Não faz sentido. É adoração quando você decide enfrentar o que for, para continuar firme nos propósitos de Deus, continuar sendo testemunha da graça de Deus. Eu vi esse mesmo chefe, querido, que muitas vezes me pediu para mentir, um dia precisando da minha palavra para provar que ele estava dizendo a verdade. Ele precisou me chamar para uma conversa, porque ele falou para o rapaz na minha frente, falou: olha, se eu falar para você que eu não disse isso, você não vai acreditar, porque você já me viu mentir. Mas a Maura, você nunca viu ela mentir. Então, Maura, eu falei isso? Falei: não falou. Tá vendo? Tá vendo como é verdade? Falei para você que era verdade. Olha que loucura, querido, dentro do banco. Então, você pode escolher a adoração como estilo de vida em tudo que você fizer. Para isso, querido, para ter adoração como estilo de vida, isso não funciona sem relacionamento. Isso não funciona sem o Senhor no controle, sem a folha em branco nas mãos dele, para que ele possa decidir tudo. Você vai aprender a adorar nos momentos difíceis. Você vai aprender a adorar mesmo quando as coisas não estão da forma como você quer, porque você vai entender que quando você levanta as tuas mãos ao Senhor, mesmo com um monte de coisa acontecendo que ainda não está do jeito que você gostaria, você sabe que aquela adoração é recebida no trono de uma forma muito especial. Às vezes eu escuto das pessoas assim: não, eu não posso erguer as minhas mãos para adorar porque eu estou cheio de problemas. Isso é hipocrisia. Eu digo o seguinte, querida: a hipocrisia se você não crê que Deus é poderoso para fazer. Mas se você crê que Ele é poderoso para fazer, isso não é hipocrisia, isso é fé, isso é rendição, isso é você dizendo para Deus: não tenho outro lugar para ir, eu estou rendida ao Senhor, eu estou te adorando, mesmo no meio dessas situações tão difíceis, porque eu sei que só o Senhor pode mudar a minha história. Então não se sinta hipócrita erguendo as tuas mãos no meio das tuas lutas. Eu não estou falando em viver no pecado e levantar o mãozão lá, que isso eu fiz muito também, não funciona, não resolve. Eu estou falando estar vivendo uma vida onde você está enfrentando lutas, onde você está com coisas que ainda não estão resolvidas, e deixar que isso te abata a ponto de achar que você não é digno de erguer as suas mãos, de entrar na presença do Rei. Pois eu vou te dizer que quanto mais você entrar na presença do Rei, mais cedo você vai ter a colheita daquilo que você anseia no Senhor. Queridos, não tem como dar errado quando você concorda com Deus. Você não tem como dar errado. Duas pessoas, você concordando com aquilo que Deus quer. E Deus é um ser que ama relacionamento. Esse livro fala basicamente de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com as coisas, relacionamento com as pessoas e relacionamento com você mesmo. Você precisa entender tudo, porque até para amar o outro como você ama você mesmo, você precisa se amar. Você precisa entender quem você é. Isso é adoração. Aceitar que Deus te fez como Ele te fez é adoração. Vou dar um exemplo claro. Vocês estão vendo, eu tenho muito mais pelo do que as mulheres têm normalmente. E eu sofri muito bullying, não chamava bullying naquela época, mas eu sofri muito bullying na escola. De tudo, de macaco, perguntava se eu era homem. Até hoje, até às vezes alguma criança ainda me pergunta: você é homem, tia?
E aí, como eu estou curada, né, eu falo para ela, falou, não, princesa, eu sou assim, Deus me fez dessa forma, tá tudo bem. Mas, querido, para mim, por muito tempo foi um problema, manga comprida, né, me irritava, queria sair no soco quando alguém falava alguma coisa, né? Mas um dia eu entendi que eu não era fruto de um erro de Deus. Deus não errou quando me fez. Eu posso não ser o protótipo que o mundo criou, mas, querido, olha para essa plateia inteira aqui. Tanta diversidade, tantas pessoas diferentes, com características diferentes. Para quem Deus olha, né, como a Edmeia falou aqui, todo mundo é lindo. Porque Deus te criou da forma como Ele quis. Mesmo que você tiver algum defeito físico dentro do corpo, você ainda é lindo e feito do jeito que Deus quis. Deus não errou quando te fez. Aquela música do elefante, né? Se eu fosse um elefante com a minha... Essa música falou comigo um dia. Eu falava assim, mas eu sou o que sou, tenho um coração, um belo sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou louvar. Eu falei, pronto, tá bom. Isso não quer dizer, querido, que pode mudar. Hoje existem técnicas até para tirar, que na minha época não tinha. E sinceramente, não é algo que me incomode a ponto de eu investir nisso. Como disse o Valdir, cada um tem a vida que tem, vive do jeito que tolera, né? Para mim tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas eu estou te falando isso, querido, porque se você não se aceitar, você vai criticar todo mundo, você vai achar tudo, você vai querer ficar achando defeito nos outros, você vê defeito. Querido, ama e pronto. Tá? Fala para a pessoa que está do teu lado, eu te amo e pronto. Glória a Deus. É perigoso mandar falar do lado quando tem só mulher, né? Meio perigoso. Tá bom já, gente, era só para uma pessoa. Uma das coisas que eu aprendi, que eu dou muito valor com a Mônica, é que ela consegue sempre extrair de uma situação algo bom para você olhar, uma característica na pessoa. Ela sempre te faz ver o lado bom de alguma coisa, de alguma forma, de uma forma positiva. É inspiração conversar com ela, né? As meninas aqui que estão sempre junto, ela faz você olhar, às vezes, uma situação que você fala, não vejo sair dela, tá ali. Ela te faz, ela acha, né, um jeito positivo de olhar as coisas. Isso é bênção demais. Bom, dentro dessa questão, queridos, já falamos aqui já do gosto das coisas, ama as pessoas, adora Deus, gosta de si mesmo. Ai, tem tanta coisa que eu queria falar, mas meu tempo está acabando. Então, eu quero terminar aqui falando sobre essa adoração. Duas coisas. O nível de relacionamento que você vai ter com Deus define que tipo de paixão e de adoração você vai oferecer para Ele. Eu vou te dar um exemplo no mar. Quem aqui já foi no mar? Quem conhece o mar aqui, levanta a mão. Agora levanta a mão quem só foi na beiradinha da praia, assim, ó, da areia, ficou olhando, achando tudo lindo, mas não entrou na água. Levanta a mão, olha lá quantas pessoas. Algumas criaram coragem, levaram a água até no joelho. Tem outros, queridos, que mergulham. Eu gosto de passar a marola, ou melhor, ficar na marola depois das ondas, quando não tem quebradeira em cima. Eu vou lá no fundo. Mas tem pessoas que compram máscara e mergulham. Tem pessoas que fazem curso de mergulho. E quando elas fazem curso de mergulho, elas podem ir em lugares que eu não posso. Tem pessoas que vão para a marinha. Imagina o tanto de experiência que tem você pegar uma tempestade no meio do mar e sair dela. E você vê lugares na calmaria, no outro dia complicado. Por que eu estou te falando isso, querido? Você pode ser das pessoas que chega na beira do mar, tira uma selfie e fala, conheci o mar. Você conheceu o mar naquela dimensão ali. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Com que paixão um mergulhador fala do mar? Você tem um oceano pela frente. A gente molha o dedão na beira do mar e acha que já conhece Deus. E acha que já tem tudo de Deus. Querida, a gente não sabe nada.
A gente não sabe nada ainda de quem Ele é. E quanto mais você se aproximar e quiser ir para o profundo, com mais paixão você vai viver. Com mais paixão você vai falar dele. Com mais paixão você vai testemunhar a graça que te alcançou. Por isso, mergulhe profundamente nele. Mergulhe profundamente na palavra. Viva a palavra de Deus como realmente manual de instrução. Deus escreveu, fez a palavra, querido, para que você pudesse usar. Tem um monte de gente aqui que eu tenho certeza que tem celular de última geração. E aí eu te pergunto, você leu o manual? Ou seu celular só serve para olhar o WhatsApp e tirar foto? Igualzinho aquele pobrinho que você tinha antes. Porque você não leu o manual e não sabe todas as características boas que ele tem. Deus te fez com o manual de instrução, para que você possa se conhecer, conhecê-lo e tirar o melhor proveito dessa aliança. Mas para isso você precisa decidir mergulhar. Termino contando uma experiência que eu tive, que fala de um nível de relacionamento, que eu só me toquei assim de chamar ele de um nível de relacionamento depois que eu já tinha escrito o livro. Mas eu entendo ele como um nível de relacionamento. É quando você, como cristão, aprende a se relacionar com Deus, viver a adoração como estilo de vida, mas você também aprende a se relacionar com a eternidade. Um cristão que não sonha com a eternidade está com defeito de fabricação, porque Deus te fez para olhar para a eternidade. Nós temos um alvo, querido, nós não somos dessa terra. Deus nos deu um propósito eterno para a gente viver. O ano passado eu tive o privilégio de ir para Madrid e fui visitar o Palácio Real. Quando eu cheguei naquele lugar, eu fiquei deslumbrada com a beleza daquilo. 3 lugares chamaram a minha atenção. A Sala do Trono, maravilhosa, linda, deslumbrante. Mas haviam cordinhas que separavam a gente do trono. E Deus falou para mim, você já tem acesso à Sala do Trono. E Ele falou para mim assim, se as pessoas são capazes de gerar um lugar assim para um homem, você consegue imaginar o que está te esperando? O que tem preparado para você? Eu vi a mesa do banquete, preparada para mais de 100 pessoas. Uma mesa linda, mas a cordinha também estava lá. E Deus falou para mim, tem um lugar na mesa do banquete preparado para você. Nunca se esqueça para onde você está indo. E o terceiro lugar era a antessala, antes de entrar na Sala do Trono. Uma sala que perto das outras era muito simples. E eu falei, puxa, por que ninguém colocou coisas tão lindas aqui? O Espírito falou ao meu coração, porque ninguém está preocupado com a antessala. Quem está aqui na antessala está com o coração lá na Sala do Trono. Está gerando expectativa de como vai ser. Ela não está preocupada se aqui tem coisa bonita, porque o olhar dela está lá no Rei, está lá naquele que é tudo para ela. E eu entendi que o meu olhar não pode ficar preso nas coisas dessa terra. O nosso olhar tem que estar preso no Rei dos Reis. Em Hebreus 12, Deus fala para a gente se desembaraçar de tudo aquilo que tenazmente nos assedia e correr para o alvo. E aí ele fala assim, que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia. A ignomínia é uma vergonha muito grande, uma humilhação muito grande, que nenhum de nós, por mais que você já tenha sido humilhado nessa terra, passou por isso. A palavra diz que Jesus suportou a ignomínia, essa vergonha, por causa da alegria que lhe estava proposta. E um dia eu comecei a pensar, como assim? Jesus estava no céu, Ele tinha tudo, Ele estava no lugar que a gente quer estar. Não tinha que passar por nada disso para experimentar o que Ele já tinha lá. Mas esse texto está dizendo que havia uma alegria para onde Jesus olhava, que fez Ele suportar
estava olhando para mim. Porque só Ele passando por tudo aquilo, eu e você poderíamos ir para a eternidade com Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho. E somente a perseverança dEle, olhando para nós. E Ele olha para você, querido. Se você olhar lá na oração de João 17, Ele diz para o Pai: Senhor, eu não te peço só por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que ainda hão de crer em mim. Jesus pensa em você faz muito tempo. E Ele olhou para você, para aqueles que ainda iam crer nele, para suportar a luta dele. E isso foi uma inspiração para mim, porque eu sei aonde eu tenho que olhar para suportar as minhas lutas. Se Jesus pagou o que pagou para que eu possa estar no céu, o mínimo que eu posso fazer é adorá-lo de tal forma que eu faça valer a pena o que Ele fez por mim. Se Ele está olhando para mim, querido, Deus é atemporal. Se Ele está olhando para mim, quando eu olho para Ele, o meu olhar se encontra com dele. O olhar dele me sustenta. O olhar dele vai me prover de tudo que eu preciso para chegar na eternidade. Mas eu decidi que eu não vou sozinho. Eu decidi que todas as pessoas que eu puder influenciar para chegar no céu comigo, isso é o que eu posso levar da terra. Isso é o que eu posso construir. E é isso que eu vou fazer. E é isso que eu quero desafiar você a fazer também. Quero que você fique de pé, querido. Nós vamos orar. Eu não vou te chamar aqui à frente, não vamos fazer um apelo. Nós vamos adorar aqui ao Senhor e orar. Mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você, e você está identificando coisas na sua vida que talvez estejam fora do lugar. Eu não escrevi esse livro com o propósito de ficar rica com ele. Eu escrevi esse livro com o propósito de testemunhar o Evangelho da graça de Deus, para que ele chegue o mais longe possível e você também possa ser abençoado com os testemunhos que estão ali. Mas acima de tudo, querido, se você sair daqui já ajustando algumas coisas, você já vai deixar o Senhor muito feliz e vai ser adoração. Erga as suas mãos, vamos adorar o Senhor.